Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Sua glória tem enchido este lugar. Pois Sua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Sua glória tem enchido este lugar. Pois Sua glória tem enchido este lugar. Aleluia! Pois Sua glória tem enchido este lugar. Pois Sua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor. Estamos reunidos neste momento porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Oh, aleluia! Vamos todos nós cantarmos esse hino. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Sua glória tem enchido este lugar. Pois Sua glória tem enchido este lugar. Aleluia! Pois Sua glória tem enchido este lugar. Pois Sua glória tem enchido este lugar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, Tu o sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. É Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor. É Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor. Jesus, Ele é o Verbo vivo, Ele é Senhor da nossa vida. Todos vocês que estão nos ouvindo, vamos cantar juntos. É Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor. É Jesus, é Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor. Digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Tu que estás entronizado entre os querubins da glória, tu que estás entronizado entre os querubins da glória. Glória a Deus. Paz seja convosco, Igreja do Senhor Jesus, reunida nos quatro cantos desta terra. Nesta manhã nós estamos reunidos e estamos unidos na mesma fé, no mesmo amor e no mesmo coração. Hoje é um dia de jejum e de clamor de toda a igreja no Brasil. A igreja brasileira se prostra aos pés do Criador. Nós precisamos vencer esse tempo, vencer esse vírus. Nós precisamos nos unir em nome de Jesus. É tempo de estar em casa, de nos cuidarmos, e é tempo de nós estarmos buscando a Deus. E esse é um dia de jejum proclamado por
toda a nação brasileira. Nós estamos orando e queremos que vocês orem conosco, porque não há poder acima do poder do nosso Deus. Não há palavra que saia da boca de Deus e ela não aconteça. Porque se Deus disser é o tempo do fim, assim será. Se Ele disser é hoje o último dia, assim será. Essa é a nossa fé, é a nossa confiança. Nós cremos que Deus levantou os médicos, os biomédicos, os cientistas, mas nós cremos que o governo de toda a história e de toda a humanidade, ele está na mão do nosso Deus que está no céu. Por isso, onde você estiver nesse tempo, nesta manhã, na sua casa, no seu trabalho, você que precisa sair para trabalhar, eu quero que você, por um minuto, feche os seus olhos e clame ao Senhor que está no céu. E fale com Ele: Senhor, é tempo desta nação, é tempo dos povos serem livres desta peste, desta mortandade que assola ao meio-dia. É tempo do Senhor abrir as suas asas sobre a nossa nação. É tempo do Senhor abrir as suas asas sobre todas as nações da terra. É tempo do Senhor dizer: chega, e assim será, porque nós cremos na sua palavra. Por um minuto, feche os seus olhos aí, abra o seu coração e ore comigo e clamemos juntos ao Senhor nosso Deus. Pai de amor, Tu és aquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. É o Senhor quem dá ordem ao vento, ao mar, e eles lhe obedecem. É o Senhor quem tem autoridade nesta manhã para dizer: chega, é o fim. E liberar e libertar os povos, ó Senhor. Aprendemos uma grande lição nesses dias, meu Deus, e queremos viver sobre essa égide, sobre esta Tua palavra. E a palavra do Senhor nesta manhã seja para o nosso coração como um conforto, como um ensinamento, como um conhecimento. E nesta manhã, nesse minuto que estamos orando, todo o povo de Deus ao redor dos quatro cantos desta terra, dizendo: Senhor, basta, para que o Teu povo possa estar reunido. Ensine-nos lições, mas nos deixe estar reunidos. Ensine-nos lições, corrija-nos, Senhor, mas que os nossos não venham a morrer, perecer, por conta de tudo isso. Livra, Senhor, o Teu povo nesta manhã, nós Te pedimos, no nome de Jesus, e você vai dizer comigo: amém, que significa assim seja, e eu concordo. E a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, estávamos estudando o livro de Ruth, e hoje nós vamos começar 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 10, que está escrito: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Então Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e se foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem.
Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Essas são as palavras de Deus para o nosso coração nesta manhã. Essas são as palavras de Deus para a nossa vida nesta manhã. Que você possa diligentemente atentar para o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Você que está em casa, diga comigo: bendito seja o nome do Senhor. No livro de Samuel, nesta manhã, nós queremos meditar sobre o chamado, sobre ouvir a voz de Deus, sobre estar no centro da vontade de Deus. Falamos sobre Ruth, começamos em Gênesis, falamos até Ruth a semana passada, e hoje vamos falar de Samuel. Para nós entendermos quem é Samuel, nós precisamos saber do contexto dessa história, que começa no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, que diz: havia um homem de Ramataim Zofim, cujo nome era Eucana. E ele tinha 2 esposas. Era um tempo em que os homens tinham esposas. E ele tem uma esposa com filhos e outra sem filhos, que é Ana. E naquele dia, quando o povo sobe a congregar em Jerusalém, ali vai Ana com seu marido e vai diante de Deus, e ela chora, porque embora recebesse uma oferta especial para fazer no templo de Deus, naquele dia o seu coração estava amargurado. Ela entra no templo, ora, pede a Deus e diz: Senhor, de tudo que o Senhor me deu, me falta um filho. E assim Deus lhe concede. Ela faz um voto solene. Olha a responsabilidade que há em mim, em você que está assistindo esse culto nessa manhã, quanto aos nossos votos, as nossas promessas. Fazemos muitas promessas, e algumas vezes nós nos esquecemos das promessas, e outras vezes você faz o voto, e como o tempo passa, e você vai deixando aquele voto de lado, e de repente ele não faz mais parte da sua vida. É por isso que está escrito: se a Deus fizeres algum voto e você não tem condição de cumpri-lo, não faça o voto, porque é melhor que você não faça do que faça voto de... É isso mesmo que você respondeu, tolo. Não fazer, mas se fizer, cumpra os seus votos. Ela fez um voto: se o Senhor me der um filho. Ela não disse filhos no plural, ela disse um filho, eu o darei ao Senhor. Ana volta para casa, e no próximo ano, quando ela sobe ao sacrifício, ela tem um filho. Aquele filho, com 8 anos de idade, é levado para o templo. E ele está agora a serviço do sacerdote Eli. Com 8 anos, aquele menino começa a observar, a aprender, a obedecer em tempo integral a Deus. E Ana volta para casa e o menino fica no templo. E uma vez por ano, Ana lhe traz provisão, roupa, calçado, alimento, oferta e tudo que aquele menino precisa. Ela oferta no templo, ela oferta na vida do seu filho. Mas entenda isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Deus atentou, agradou, amou, recebeu o voto, a oferta, o filho de Ana. Mas a Bíblia diz que Deus deu a Ana outros filhos, porque na matéria de dar, em se tratando de dar, ninguém dá maior oferta que Deus.
Talvez você diga, mas eu devolvo os meus dízimos, eu entrego as minhas ofertas e eu faço oferta de sacrifício, mas ninguém na história da humanidade, nenhum ser oferta mais ou ofertou mais do que Deus. Ninguém fez mais pelo homem do que Deus assim o fez. Por isso Deus dá a Ana outros filhos. E Samuel está sendo criado na casa de Deus, mas até então ele não ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz que, a palavra que nós vemos nessa manhã, a Bíblia diz que naquele dia, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo. Isso significa que a presença de Deus estava ali, estava presente, porque a lâmpada no templo estava acesa. Samuel vai deitar, e Eli está deitado na sua cama. E por 2 vezes Samuel ouve a voz, chamando o seu nome. Ele corre até Eli, porque até então a voz que ele estava acostumado a ouvir era a voz humana, que é diferente da voz de Deus. Mas Eli já havia ouvido a voz de Deus em outra circunstância, e ele entendeu que aquela não era a voz humana, mas era a voz de Deus. E como é necessário que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Chega um tempo na vida do homem que ele precisa parar de ouvir a voz humana e ele precisa tentar e ouvir a voz de Deus. São verdades bíblicas intrínsecas na nossa vida, arraigadas no nosso ser. Cada um de nós ouve voz de Deus, cada povo ouve a voz de Deus, e para cada uma das nossas vidas há uma palavra específica. São verdades bíblicas do Evangelho de João, do capítulo 8, do versículo 32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando não ouvimos a verdade, não ouvimos a voz de Deus, nós estamos presos, amarrados, nós estamos encarcerados, enjaulados. E talvez você esteja dizendo: eu sei o que é estar enjaulado, porque faz quase um mês que eu estou fechado dentro de casa. Isso não é prisão. Nós estamos falando de aprisionamento mental, de aprisionamento espiritual, de coisas que você sabe que são verdades, que você quer fazer, mas você não consegue fazer, porque a sua mente, o seu coração, eles estão aprisionados. Um dia os discípulos humildemente chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como convém, porque eles estavam com Jesus, ouviam as orações, mas eles estavam aprisionados. Suas mentes e seus corações não conseguiam entender que a perfeita oração, ela sai de dentro da alma, e ela precisa ultrapassar os cosmos e chegar até a presença de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos carentes e necessitados de Deus, e que precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Ele disse para aquele menino: quando de novo te chamar, quando de novo você ouvir a voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Quantas vezes Deus quer falar com você, quantas vezes Deus fala com você, e você simplesmente vira as costas e diz: ah, essa é a voz do meu pensamento, ah, essa é a voz da minha necessidade, essa é a voz do momento. Não é. Essa é a voz de Deus dizendo para você coisas que muitas pessoas já disseram, mas você não conseguiu ouvir. Sabe o que Provérbios diz? Aquele que corrigido muitas vezes endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, e na maioria das vezes sem que haja cura. Nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Uma criança que é uma promessa, vai lá para o templo, está sendo criado no templo. Agora ele está pela primeira vez ouvindo a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, e quando você ouve a voz de Deus, você pode aceitar ou rejeitar.
Você pode atender ou você pode simplesmente ignorar. Não é a voz de Deus. Pode ser qualquer voz, menos a voz de Deus. Pode ser a minha voz, pode ser a voz do pastor, pode ser a voz do irmão, pode ser a voz do meu intercessor, pode ser qualquer voz, mas essa voz não é a voz de Deus. Samuel podia ter dito: não conheço a Deus, e não é a voz de Deus. Mas ele entendeu que não custava nada dizer ao Senhor: fala que o teu servo te ouve. E se é a voz de Deus, entra no coração e muda a história da vida daquele menino. E eu quero dizer para você que Deus estava usando Samuel. Não era para mudar a vida dele, não. Era para mudar a vida de toda uma nação. Eli era o sacerdote, mas ele já não ouvia a voz de Deus. Talvez você tenha anos que conheça a palavra de Deus, mas de que adianta Deus falar com alguém que não quer ouvir a sua voz? O sacerdote em serviço era Eli. Seus 2 filhos estavam servindo com ele, Ofni e Finéias. Eles eram os que estavam servindo no templo. Mas naquele dia, quando o serviço do templo termina, quando a casa ainda está com a luz acesa, e quando eles vão se deitar para descansar, Deus está dizendo: chega! Eu não quero mais falar com você, porque você não consegue ouvir a minha voz. Então eu preciso de alguém que ouça a minha voz. E eu quero dizer para você que está assistindo o culto nesta manhã: Deus está dizendo: é tempo de você ouvir a minha voz. Porque Deus tem falado aos 4 cantos, a milhares de pessoas, a milhares de homens e mulheres, adultos, anciãos, adolescentes, crianças, jovens. Deus está falando, e a maioria dos homens está com os ouvidos agravados, não surdos, mas impossibilitados de ouvir claramente, porque os surdos não ouvem, mas os que têm os ouvidos agravados, eles não conseguem ouvir com clareza o que se é dito. Mas você, em nome de Jesus, nesta manhã, eu declaro que seus ouvidos estão sendo liberados, e que você vai ouvir a partir de agora a voz de Deus falando com você. E quando Ele disser não, você vai entender: é não. E quando Ele disser não, você não vai fazer como um filho pequeno: por favor, por favor, mais um pouquinho, só um pouquinho, dá um tempo, dá um tempo. Não significa não, e sim significa sim. E se você disser: eu tenho dificuldade em entender, Deus fala claramente aos nossos ouvidos. Por que resistir? Para que resistir? E por que tanta resistência em ouvir o que Deus já disse a você claramente muitas vezes? Eu não quero dizer para você que é tempo de fazer voto com Deus, mas é tempo de ouvir a voz de Deus. Ao invés de procurar um culpado, é mudar a história da sua vida. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Eu vou dar uma missão para você. Eu vou dar uma missão para você que não vai te agradar, mas que é necessária, porque eu já falei com Eli, eu já falei com Ofni, já falei com Finéias, eu já falei com cada um deles, mas eles não conseguiram ouvir, os ouvidos estão agravados, então você vai ouvir. E pela manhã, quando o sacerdote Eli acorda, ele chama Samuel e diz:
Samuel, o que Deus falou com você esta noite? Ele sabia que Deus estava falando com Samuel, que já não falava com ele. Agora tem duas opções. Ou ele entende que é o tempo daquele menino que está ouvindo a voz de Deus falar a palavra profética que Deus colocou na boca dele e ele obedecer. Ou então ele entende que Deus realmente falou, mas ele não quer obedecer. Eu não quero mudar a minha vida porque ninguém sabe o que eu tenho vivido. A história da minha vida é a história da minha vida. Mas eu quero dizer para você que a história da sua vida, ela precisa estar pautada sob a palavra de Deus. Seja você conhecedor da palavra, seja você cristão ou não, a palavra de Deus, ela é soberana, absoluta. O que Deus te falou? Deus me disse: o tempo de Eli acabou. Chega. Já falei demais com ele. Ele não quis me ouvir. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa que serviu a Deus, que teve tudo, os privilégios, as primícias, as vitórias, as alegrias, o prazer de servir e de ouvir a voz de Deus, e agora ele está simplesmente vazio? Ele é um zero à esquerda. Ele é um Zé Ninguém. Ele é alguém que tanto faz, o ar está aí, vai respirar e ponto final. Mas ele não precisava viver essa vida, porque não é essa vida que Deus quer para Eli, não é essa vida que Deus quer para seus filhos, não é esta vida que Deus quer para você, não é esta vida que Deus quer para a nossa nação, não é esta vida que Deus quer para a nossa família. Deus quer que paremos em algum tempo e ouçamos a sua voz. Um dia o salmista Davi depois de longos anos, escreve o Salmo 51. E ele faz um pedido a Deus e diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Sabe o que é um espírito voluntário? É aquele que faz você agir de forma diferente, é aquele que faz você fazer coisas no mundo espiritual que você nunca fez, acreditar e profetizar e servir e correr e falar e buscar. Não é humano, é espiritual. Não é o simples, é o inovador, é o renovador. É algo extraordinário. E a Bíblia diz que Saiofim e Finéias, eles morrem. E quando a notícia chega, a mulher de um deles está grávida. E naquela tristeza, na dor, aquele filho nasce. Mas ele não nasce por inteiro. Ele começa a nascer, ele fica no meio do caminho. Aquela mulher morre de parto. Não há descendentes para a família de Eli. E Eli, ele cai da cadeira. A Bíblia diz que estando ele com um peso acima do normal, ele está sentado na cadeira, e naquela tristeza, a cadeira balança, ele cai, ele perde o equilíbrio, porque um homem sem Deus, ele não tem equilíbrio, uma família sem Deus, ela não tem equilíbrio, uma casa sem Deus não tem equilíbrio. Ele cai, ele quebra o pescoço e ele morre. E Deus não deixa descendentes a Eli, porque Deus não precisa de homens e mulheres que não se submetam, que não obedeçam, que não acreditem na sua palavra. O que Deus precisa é de mim e de você, que com todas as nossas falhas, ainda pode olhar para os céus, pode olhar para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer comigo: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer comigo: Senhor, eis-me aqui. Você pode gritar nessa manhã, dentro da sua casa, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala, que o teu servo te ouve.
essa pandemia vai acabar. A igreja vai voltar a se reunir. E você vai voltar à igreja. E você vai voltar aqui neste templo. E você que não vem vai vir. E você que nunca veio vai procurar uma igreja. E você que vem de vez em quando, porque você tem sua vida e você não tem compromisso, você vai vir. Porque Deus está te chamando, porque o tempo dos Elis, dos Ófines e dos Finéias, eles estão por terra nesses dias de pandemia, mas os tempos do Samuel da vida estão se levantando, e eu quero dizer, você é o Samuel que Deus espera. Você é o Samuel dessa geração que se levanta e diz: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Samuel não é conhecido como amigo de Deus. Amigo de Deus é Davi. Mas Samuel é conhecido como o homem que não deixou nenhuma das palavras de Deus cair por terra. Isso significa, Deus falou uma vez, ele escutou. Deus falou com ele e bastou. Basta uma palavra sua e eu vou te ouvir. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero que você se levante sobre os seus pés e diga: eu estou vindo, Senhor, e diligentemente farei a sua vontade. Não há descendência para Eli, porque os Elis da vida estão abandonando as igrejas, arrumando desculpas para não servir a Deus, levando seus filhos como Ófine e Finéias, sem descendência no mundo espiritual. Mas nestes dias, quando houver uma liberação, antes de você visitar a sua família, antes de você ir ao mercado, antes de você ir ao banco, antes de você ir na casa lotérica, antes de você comprar um móvel, a roupa de cama, ou ir na praça, no clube, na academia, onde for, eu quero convidar você, mesmo que seja de manhã, mesmo que não seja dia de culto, venha para a igreja, venha para as portas da igreja, entre e diga: Senhor, eu estou aqui e daqui eu nunca mais vou sair. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que essa palavra de Deus tenha entrado ao seu coração. E ela mude a história da sua vida. Meus irmãos, domingo que vem nós vamos cear. E você que está em Portugal, você que está nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, você que está no Mato Grosso, em qualquer parte do Brasil, do mundo, o pessoal lá de Minas Gerais que está assistindo o nosso culto. No domingo você prepara o seu pão e separa o seu suco de uva, porque nós vamos cear às 19 horas do dia 12 de abril, é a nossa Santa Ceia. Prepare aí a sua mesa, esteja com a sua família, porque essa é a Páscoa da família, esta é a ceia da família. Havia uma ordem de Deus e esta é a ceia da família. Nesta manhã eu quero orar por todos vocês que enviaram seus pedidos de oração pelo Facebook. Vocês que estão fazendo o seu pedido durante toda a semana, eu quero dizer que a página do Facebook da igreja continua aberta e você pode fazer seus pedidos a qualquer momento. E eu quero orar de uma forma geral por todos os pedidos de oração, porque os intercessores já estão orando e estão também conversando com vocês aí pela página. Mas nesta manhã aqui, eu talvez não cite seu nome, mas não há necessidade disso, porque o seu nome
está anotado, está escrito já no livro de oração dessa igreja. Vamos orar? Pai querido, nesta manhã, no nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor para orar por estas vidas, ó Deus, para interceder pelos familiares, mulheres, homens, crianças, adultos, enfermos, Senhor, em nome de Jesus. Corações entristecidos, meu Pai, alma sedenta da Tua palavra. Em nome de Jesus eu os apresento a Ti agora. E eu peço que cada casa tenha salvação e seja salva. Que cada casa tenha um servo, uma serva de Deus, que busca o Senhor. E que através da Sua palavra, essas vidas sejam transformadas no nome de Jesus. Para encerrar, no domingo, dia 12, é a nossa Santa Ceia. Se prepare. Se prepare. Não deixe de ser fiel a Deus. Não deixe de cumprir os seus votos. Não deixe, porque nós estamos em tempo de pandemia. Mas nós estamos em tempo de sermos fiéis a Deus. Em nome de Jesus eu quero que você permaneça fiel. Devolva os seus dízimos, as suas ofertas. E permaneça firme com Jesus. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Assim seja, até às 19 horas, neste mesmo Facebook.